estamos aqui, esse grupo reunido, esses irmãos. Agradecemos, Senhor, pela saúde relativa de cada um de nós, pela nossa perseverança em continuarmos juntos, buscando aprender os seus ensinamentos. Muito obrigada, Pai, muito obrigada. Pedimos que a espiritualidade amiga, responsável por esse grupo, nos abençoe, nos ajude na compreensão. Agradecemos imensamente também ao nosso irmão André Luiz, ao nosso irmão Chico e a todos os espíritos envolvidos nessa obra. Muito obrigada. Pedimos assim a permissão para iniciar esse estudo. Que a nossa irmã Eni seja amparada e intuída. Muito obrigada, que assim seja. Assim seja, obrigada. Que assim seja. Muito bem. Gente, boa noite a todos. Eu vou pedir a vocês que desliguem os seus microfones, só liguem quando vocês precisarem falar comigo, tá bom? Porque senão é muito barulho e a gente acaba não conseguindo se encontrar, tá? O slide diminuiu o tamanho. Ah, imaginei. Tá ótimo. Muito bem. Melhorou agora, gente? O tamanho do slide? Melhorou. Tá melhor agora. Obrigada. Muito bem. Então vamos lá, gente. O nosso assunto essa noite, para a gente começar, é no Bosque das Águas. No capítulo anterior, a gente teve a oportunidade de ver a importância da água na cidade espiritual de nosso lar. E a gente viu que, com certeza, ela é a base de toda a alimentação daquela colônia. Só que a gente viu que em cada ministério a alimentação era diferenciada. Tem alguém com o microfone aberto, gente. Eu não consigo ver quem é, mas eu estou escutando uma chieira, não sei se é do meu. Pode ser o meu que esteja dando chieira. Pode até ser, porque eu mudei o microfone, mas tudo bem. Boa noite. A gente viu que a base da alimentação deles é toda com essa água, que a gente vai estar conversando um pouquinho agora nesse capítulo, que vai falar sobre o Bosque das Águas. Então, a base da alimentação deles é com certeza a água. A água está presente em todas as alimentações que são fornecidas em todos os ministérios. Então, vamos ter caldos reconfortantes, vamos ter outras alimentações, e nós sabemos que aqueles que estão na ponta da estrela, que é o Ministério da União Divina, eles não se alimentam. Eles conseguem tão somente, absorver a alimentação do ar e da água. E o Bosque das Águas, eu trouxe... Só um minutinho, gente, que eu tenho que ir botando vocês para dentro aqui. O Bosque das Águas, como vocês viram, ele fica exatamente na ponta do Ministério da União Divina. Entre o Ministério da União Divina e o da Comunicação. Vocês desculpem, mas enquanto eu estiver colocando gente para dentro é complicado. Mas daqui a pouco isso acaba. Vamos lá. Só um minutinho, gente. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o meu... Isso. Muito bem. Então é lá no Ministério da União Divina que toda a água que vai abastecer a colônia espiritual nosso lar, ela é produzida. Então ela é produzida, ela fica a cargo dos espíritos mais elevados, desses espíritos mais elevados que moram, que habitam na ponta, no Ministério da União Divina. E a gente vai ver essa noite que é lá que essa água é preparada, porque só esses espíritos que habitam nesse ministério, eles têm a competência
ou seja, os governadores e o governador e os ministros é que eles têm a competência de produzirem essa água. Então, só para lembrar, aqui em cima, não sei se dá para ver, mas vocês vão ver Ministério da União Divina, é onde está o Bosque das Águas, que é o assunto de hoje. Essa estrelinha, essa ponta que está aqui em cima, que eu não sei se dá para ver meu cursor do mouse, mas deixa eu voltar para botar mais gente para dentro. Dá para ver o meu mouse passar nos slides ou não? Só faça um sinal, dá? Beleza. Sim, dá sim. Ótimo. Então, aqui em cima é o Ministério da União Divina, aqui está o Bosque das Águas. A gente vai ter um capítulo mais destinado ao campo da música, que é o Ministério da Elevação, que está aqui. O Ministério da Regeneração, que foi aonde André Luiz ficou. Tem o Parque Hospitalar, que fica entre o Ministério, que fica bem aqui, né? No Ministério da Regeneração e o Esclarecimento. Ele fica entre, né? Mas a gente vê que o Bosque das Águas fica lá em cima, na ponta. Só que para o André Luiz chegar até lá, ele vai tomar essa condução chamada aeróbus, que aqui na Terra parece, né, um ônibus voador. Ele não sabe explicar muito o mecanismo, mas ele ficou bastante surpreso, né? Ele coloca assim: mal me refazia da surpresa quando surgiu grande carro suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, de enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas de serviço de trânsito e transporte em nosso lar. Então, essa aparelhagem aí, que é uma aparelhagem que a gente não sabe como funciona, mas lá é interessante que eles têm um serviço de trânsito e transporte. Interessante, eu sublinhei esse serviço de trânsito e transporte, porque a forma de se locomover em nosso lar basicamente é 3. Uma é essa, o aeróbus, a outra é por volitação e a outra é a pé. É dessa forma que se transita na cidade espiritual, na colônia espiritual, nosso lar. Então, é interessante a gente entender que lá as pessoas não têm carro. Então, isso é interessante a gente ver. O transporte é coletivo. Isso é um sonho de consumo, pelo menos para mim, porque eu acho um absurdo a gente ter que ter carro. Quanto mais carro, mais poluição, mais a gente destrói todo o ecossistema. O interessante seria que a gente tivesse um meio de transporte que atendesse às necessidades da nossa coletividade. Mas a gente compreende bastante até que é complicado, né? Porque aqui, transporte público aqui é inviável, completamente inviável. Primeiro que é uma sardinha em lata, primeiro que é uma imundice danada, primeiro que está sempre atrasado, de não ter compromisso com o horário, não ter compromisso com nada. Então, para a gente ter hoje um sistema de transporte que verdadeiramente seja público e que pudesse atender às necessidades de todo mundo, teria que haver das empresas de transporte um comprometimento. A Misa falou que não está aparecendo o slide para ela. Eu quero saber se está aparecendo o slide para todo mundo. Para todo mundo, tá? Agora tá. Agora voltou. Agora tá. Eu não sei por quê, tá? Porque continua aparecendo? Continua. Tá. Beleza. Tá. Qualquer coisa vocês ligam o fone, porque eu tenho que ir e voltar, tá? Então vamos lá. Como é que funciona esse meio de transporte? Não sei. Ele não fala do mecanismo, mas ele fala da velocidade, porque ele disse que depois que estava dentro do aeróbus, ele não conseguia ver a paisagem ambiente, ele não conseguia divisar absolutamente nada. Isso é um relato dele. Ele não via absolutamente nada. Então, eu fiquei pensando, um meio de transporte muito interessante que a gente tem aqui na Terra, né, transporte terrestre, é o nosso trem-bala. O nosso trem-bala, não sei se vocês sabem, mas ele anda a uma velocidade de 200 a 450 km por hora.
E ele utiliza totalmente, né, os mecanismos. Acabou de passar agora um. Oi? É o quê? Acabou agora de passar um. Não, acabou de passar uma moto barulhenta, horrorosa, né, gente? Então a gente vê que aqui ele trabalha com, o trem-bala trabalha com a questão do magnetismo. E mesmo que os trens que andam a uma velocidade de 450 quilômetros por hora, a gente consegue ver a paisagem. E a gente vê que André Luiz, ele relata que ele não vê a paisagem. Então, se ele não vê a paisagem, vocês imaginam a velocidade disso, o que não é? Porque não dá para divisar a paisagem. E ele diz que ele leva 40 minutos, que ele levou 40 minutos para sair da onde ele estava, que a gente viu que é lá da ponta do parque hospitalar, para chegar lá em cima na outra ponta. Olha a velocidade desse transporte, que a gente não tem ideia de como ele funciona, mas deve ser alguma coisa parecida, similar com essa questão da levitação magnética, com certeza. Com certeza é, né? E aí a gente pode entender que esse transporte anda muito mais rápido e ele levou 40 minutos. Então imagina a distância que ele deve ter percorrido, muito grande, né? O Luiz Oi. O tempo no nosso lugar é contado igual o nosso aqui, 40 minutos, um dia, noite? Porque a colônia espiritual Nosso Lar, o dia e a noite, ela é regida pelo mesmo movimento da Terra. Então, como é uma colônia de transição, lá conta-se hora como se conta aqui, tá bom? Então, é sim, porque por ser uma colônia de transição, está muito ainda ligada ao planeta Terra, e lá a gente sabe, André Luiz, logo nos primeiros capítulos, ele vai falar sobre isso, e no livro Cidade do Além também fala sobre isso. A colônia espiritual Nosso Lar, aqui quando é dia, lá quando é noite, quando é manhã, quando é meio-dia, lá quando é 6 horas da tarde, 6 horas da tarde. A diferença é que eles não têm as 4 estações. Eles só possuem as estações que são amenas. Então, eles não têm as extremidades. O inverno rigoroso, nem o verão rigoroso. Tá? Mas é assim que funciona lá. Então, 40 minutos diz respeito a 40 minutos aqui também. Tá? Aí o Luiz Davi está falando que Nosso Lar deve ser enorme, com certeza. Sem ver paisagem, deve ser quase a velocidade da luz. É verdade, deve ser quase, não deve ser a velocidade da luz, mas deve ser muito grande, né? Com certeza ele anda muito mais do que 450 km por hora. E faz paradas de 3 em 3 quilômetros, né? Então a gente vê o que é isso, né? Descomunal a situação. Então vamos lá. Ele falava assim, e está reforçando o que ele fala. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado, entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer sorridente e calmo. Então a gente sabe que a extensão foi grande e que esse veículo é muito estranho. Bom, aí finalmente eles vão parar nesse Bosque das Águas, onde o Lísias vai explicar uma série de funções desse Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões do Nosso Lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que vêm aqui tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências na Terra. É bastante interessante que a gente sabe que essa questão, né, da união, do casamento, ela é planejada na espiritualidade. Então é sempre bom a gente lembrar que lá a gente faz várias promessas, traça vários projetos, mas muitas vezes aqui na Terra os nossos projetos vão de água abaixo. Então é hora também da gente começar a revisar as nossas relações, as relações entre casais, entre parceiros, né? Como andam essas relações? E tentar, né, resgatar ao máximo, porque é claro que quando a gente
está no plano espiritual, que a gente faz um planejamento reencarnatório, a gente não faz um planejamento reencarnatório para falir. Os nossos planejamentos reencarnatórios são todos para dar certo. Tanto é que se a gente interferir no planejamento reencarnatório, quando a gente pode participar, e a gente interferir e eles vão analisar e ver se a gente não dá conta, eles não permitem que esse planejamento vá adiante. Então é claro que os planejamentos que a gente faz na espiritualidade estão relacionados àquilo que a gente dá conta de viver aqui na Terra. E muitas vezes a gente chega aqui e alega que a gente não dá conta que a gente mesmo fez, que não foi os outros, né? Mas ali também, no Bosque das Águas, é bastante interessante, ali é também o grande reservatório da colônia, todo o volume do Rio Azul, né? Porque esse Rio Azul, ele nasce lá em cima no Ministério da União Divina, e a gente vai ver que ele vem, né, serpenteando os ministérios todos e desemboca no Regeneração, e a gente vai ver que depois do Regeneração, ele vai desembocar aqui nos oceanos aqui da Terra, no caso, no estado do Rio, né? Porque essa colônia espiritual, ela vai pegar uma parte de Petrópolis, uma parte de Campos, e eu acho que é Itaperuna, não tenho muita certeza, depois eu posso rever. A Edith está falando que é Itaperuna, sim. Então, e aí ela vai desembocar no mar, parte, né, com as características que o próprio Lísias fala. Então ele fala assim, ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis na Terra. Então, conclusão. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Eni, sou eu. Pode falar, Eduardo. Como o nosso lar, ele é uma estrela de 5 pontas, esse rio deve se dividir para um lado e para o outro, né? Me parece que esse rio, ele é armazenado primordialmente em caixas de distribuições. Mas quando ele fala que da regeneração, então, é o excedente, aquilo que acaba, né, vai então na direção do planeta Terra, da gente, aqui da nossa cidade. Planeta Terra a gente já está, né? Mas da dimensão material, quer dizer, desemboca no oceano próximo aqui à nossa região. A gente não pode, eu até falei que ele fica serpenteando, eu não posso dizer isso não, porque isso não foi descrito ali, até peço desculpas. O que a gente sabe ali, que ele fala, é que esse rio ele é armazenado em grandes caixas, como se fossem reservatórios de águas que a gente tem aqui na Terra também. E dali ele é distribuído. E o seu excedente, aquilo que vai sobrar, que vai ser além da cota, vai desembocar aqui nos oceanos próximos à nossa redondeza aqui, levando um pouco desses fluidos maravilhosos que vêm de lá para cá. Isso é o que eu entendi, tá? Até peço desculpas, fiz uma correção ali agora. Alguém quer falar mais alguma coisa? Oi. Sim. O que eu entendi Quem quer falar? que, Márcia. assim, esse rio, né, essa água, ela é como que tratada, ela recebe os fluidos melhores no Ministério da União Divina, né? E depois ela é distribuída para toda a colônia, né? E cada ministério, cada um nutre ou absorve aquilo que é necessário para a sua função, né? Pelo menos eu entendi assim, né? E o excedente, então, é despejado sobre a terra, né? Só que a gente não vê por causa da forma mais fluídica, né? Fluídica não, fluídica, é quintessenciada. Isso não é H2O, não é essa fórmula. É uma fórmula espiritual, é outra tabela periódica, que não é a nossa, é importante a gente saber isso, tá? A água lá não é a nossa tabela periódica, H2O.
Lá é uma outra tabela periódica, porque se fosse a nossa própria tabela periódica, era a nossa água. Então entenda, é isso aí que a Márcia está falando, é isso mesmo. Ela vai ser feita no Ministério da União Divina, vai ser toda elaborada por esses espíritos superiores, e dali desses reservatórios, que são provavelmente grandes caixas d'água, ele é distribuído, e a gente vai ver que em cada ministério ela vai ganhar propriedades adequadas, alimentícias, de acordo com o ministério em questão, que a gente viu que a ponta inferior de nosso lar, ela está mais voltada para os trabalhos, para as questões materiais da nossa dimensão física. Então lá ela vai ser trabalhada com substâncias, né, mais, digamos assim, materializadas, menos quintessenciada, melhor é a palavra, menos quintessenciada, para atender às necessidades daqueles ministérios. E é importante também, ele vai ressaltar mais para frente, que, por exemplo, quando ela chega no Ministério da Regeneração, a gente tem lá embaixo o Parque Hospitalar, que era onde o André Luiz ficou. Ela vai receber medicamentos, ela vai ser trabalhada magneticamente com medicações que vão ser extraídas tanto do magnetismo espiritual, dos espíritos que estão ali encarregados daquelas funções, como esses espíritos também conseguem extrair um magnetismo da luz solar para fazer medicações para serem administradas às pessoas que estão precisando, ou seja, no parque hospitalar, porque é ali que tem os necessitados, né? Ou nas câmaras de retificação também, que é na ponta do Ministério da Regeneração. Então a gente vê que depois dela ser totalmente, digamos assim, sofrer um processo grande de decatação, purificação, ela é feita pura no Ministério da União Divina, e dali para frente aquela água é distribuída, e há pessoas que têm gabaritos que são responsáveis por depois manipular essa água, que com certeza não é manipulada por qualquer um, que a gente viu nesse mesmo capítulo, que a água, a nossa também é assim, né? Lá é assim e aqui é assim. A nossa água é uma substância muito capaz de ser magnetizada, ela é muito fácil de ser magnetizada, é um bom veículo para magnetização. Então imagina essa água em mãos de pessoas não moralizadas, ela seria uma água totalmente contaminada. Então a gente sabe que para que essa água ela possa ir para os outros ministérios, ela seja manipulada para servir de alimentação ou para servir de medicação, não é por qualquer espírito. Eu costumo brincar que na casa espírita as pessoas acham que a função de encher aqueles copinhos de água para a pessoa tomar depois do passe é uma função que qualquer um pode exercer. Então às vezes fala assim, vai você, bota a pessoa lá, qualquer um, para trabalhar. Mas você imagina uma pessoa lá enchendo os copinhos de água e pensando assim, ó Deus, ó vida, ó azar. Como é que vai ficar essa água? Eu pergunto para vocês. Vai ficar assim, ó Deus, ó vida, ó azar, né? Por quê? Porque a água, ela é um elemento facilmente magnetizável. Então imagina uma pessoa com uma carga, uma tristeza profunda, ou uma raiva, estou com uma raiva do fulano, e está lá enchendo os copinhos de água para você tomar depois do passe, né? Ela vai dar um trabalho para a espiritualidade muito grande, porque a água, ela é um elemento muito magnetizável. E a gente vê isso hoje, nesse capítulo aqui do Bosque das Águas. André Luiz, o Lísias está explicando isso para o André Luiz, a importância da água como alimentação e medicação base da cidade espiritual, o nosso lar. Oi? Sim, pode falar? Sim, pode falar. Quando você diz que a água é feita, eu não entendo, ela é feita, ela não é como é aqui na Terra? Não. Como é feito as paredes das casas em nosso lar? Com certeza eles não compram aqui embaixo areia, tijolo, cimento. Como são feitas as colônias espirituais? Pela manipulação do fluido cósmico universal através do pensamento e da vontade, gente. Então entende, aquela água que está lá em cima, ela é feita.
maiores informações também dessa questão da construção do mundo espiritual, vocês podem encontrar na obra básica O Livro dos Médiuns, num capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível, tá? O Laboratório do Mundo Espiritual, mas depois eu passo essa referência certinho para vocês, tá? Vejam lá no Livro dos Médiuns. Então a gente tem que pensar assim, como colônia Nosso Lar é feita? Lá não é feita comprando tijolo daqui, areia daqui, cimento daqui. É a manipulação do fluido cósmico universal pelo pensamento e pela vontade, né? Um pensamento e vontade muito ativo, muito forte, que essas colônias são construídas e mantidas. Então a água da mesma forma. Não sei se vocês recordam em aulas passadas, ao redor das muralhas da colônia espiritual Nosso Lar, tem aqueles campos de cultivo, que é onde vão ser feitas, onde vão ser plantadas as alimentações de nosso lar. As verduras, os legumes, etc. e tal deles, das alimentações deles. Aquilo ali é tudo pensamento e a vontade dos ministros, que são os ministros mais o governador, que mantém essa colônia de pé, através do seu pensamento e da sua vontade. E secundariamente dos habitantes da colônia espiritual Nosso Lar. Entendeu? Porque de onde que vocês acham que vem essa água, eu pergunto. Né? Então é essa coisa, que a gente tem que pensar assim, de onde que partem as paredes de Nosso Lar, a construção de Nosso Lar? É o fluido cósmico universal modificado pelo pensamento e a vontade. Ok? Entendi. É que tem hora, né, Ana, coisas que parecem tão lógicas, às vezes foge, né? A gente às vezes dá uma fugida. É natural isso, a sua pergunta é super natural, entendeu? Mas eu chamo a atenção das outras pessoas para elas pensarem sobre isso, né? Como é que é feita a construção? Como é feita a roupa dos habitantes de Nosso Lar? Porque ninguém anda pelado lá. Então, como é que é feita? Pela manipulação do fluido cósmico universal. De que forma? Não me pergunte, porque aí vocês estão pegando pesado. Né? Eu não me lembro. Aí eu vou pedir para vocês tentarem lembrar, porque vocês também tiveram lá na espiritualidade, né? Então vamos lá. Com efeito, a água aqui tem outra densidade. Então não é a densidade daqui da Terra. Então a gente não pode dizer que a água lá de Nosso Lar, a fórmula dela é H2O. Não é, porque H2O é a tabela periódica nossa, do nosso mundo, da nossa dimensão, tá bom? E ela tem uma outra densidade, claro que tem. Vocês imaginam, ela deve sair do ministério, com certeza, ela sai do Ministério da União Divina. Quando ela chega na ponta do Ministério de Regeneração, ela vai chegar com uma densidade bem apropriada aos habitantes da ponta do Ministério de Regeneração, que é diferente da União Divina. É outra densidade. E quando ela desemboca aqui no nosso plano, nas águas dos mares do nosso plano, aqui da nossa redondeza, do mar da nossa redondeza, ela vai desembocar com outra densidade, né? Então ela é muito mais tênue, pura, quase fluídica. Quase fluídica para eles, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Para a gente, ela não é quase fluídica, ela é totalmente. A gente não consegue nem sequer entender isso daí, tá? É só para a gente entender o linguajar deles. Imagine, Lucidolísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Então, veja bem, um serviço que para eles é um serviço material. Então, o serviço mais material do Ministério da União Divina é fazer a água, né? E uma água que a gente nem consegue conceber. Esse é o trabalho deles, mais material. Mas por quê? Por ela ser muito magnetizável, ela vai servir de alimentação e de remédio. Não pode ser qualquer espírito que vai manipular essa água. Porque senão, já imaginou? Ela vai contaminada para tudo quanto é lado dos pensamentos nossos ruins. Então eu volto a dizer, aquele serviço na casa espírita que parece um serviço tão simplório, que é encher os copinhos de água dentro da casa espírita, ele não é nada simplório. Ele vai muito com as nossas características, tá?
Emprego da água, a gente já viu. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aí vocês vão lá, o Laboratório do Mundo Invisível, que é lá no livro dos médiuns. Vocês vão ver uma porção de coisas lá interessantes, uma comunicação do Espírito São Luís. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio, são as duas funções. Há repartições no Ministério do Auxílio, repartições absolutamente consagradas à manipulação de água pura porque vem lá no Ministério da União Divina, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Então veja bem, quem faz esse serviço de magnetização lá não pode ser qualquer um, porque o magnetismo espiritual é de quem está manipulando essa água nesse ministério. Então, o que eu falei com vocês, se a pessoa está surumbática, macambuze, ela vai botar isso na água. Então, tem que ser alguém que tenha um equilíbrio emocional para fazer a manipulação dessa água. Não é qualquer gaiato que vai lá e vamos fazer essa misturinha. E esses elementos que eles captam da luz do sol, não faço ideia, tá bom? Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Então, toda a base, a base é a água. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior. Entre nós, cabe-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial da limpeza, ou seja, os ministros da união divina, e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ausentando-se o rio da nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Então, eles vão desaguar aqui, vão levar as qualidades, os elementos, né, constitutivos, os fluidos, vai estar impregnados dos habitantes da colônia espiritual nosso lar. Eni? Sim, pode falar. Esse serviço inicial de limpeza seria assim, que tipo de limpeza? Porque ela já não é pensada adequadamente? O serviço de purificação e feitura dessa água é feito no Ministério da União Divina. Sim, já não é feita da forma que deveria ser adequada, porque ainda precisa da limpeza. Olha só, a limpeza, a forma de fazer vem lá da União Divina. Ela está pura, cristalina, na fonte. Mas ela vai ser adaptada aos habitantes de cada ministério, que são diferentes. Imagina quando ele chega nas pontas inferiores, os ministérios das pontas inferiores, regeneração, o Ministério da Comunicação, o Ministério do Auxílio, são ministérios que estão voltados para o planeta Terra, para a dimensão material do planeta Terra. Então ali ela vai ganhar novos elementos, menos talvez denso, com certeza, do que no plano do Ministério da União Divina. Ele vai ganhar características primordiais. Quem faz a limpeza, a purificação é o Ministério da União Divina, faz a distribuição. Aí essa água ela é adequada aos ministérios. A gente não viu no capítulo passado que a alimentação ela é diferenciada nos ministérios? Né? Tem caldinho reconfortante, e água e não sei o quê, mas uma alimentação menos frugal nas pontas inferiores. Lembra? Então, ela vai ter que sofrer uma modificação. Por quê? Porque essa água é a base da feitura de toda a alimentação do nosso lar. Se a gente sabe que as 3 últimas pontas estão voltadas aos trabalhos da terra, essa alimentação é menos que intensenciada, é mais densa. Então, ela vai sofrer um processo de modificação para que ela possa servir de alimento e também de remédio para esses habitantes dessa ponta. Entendeu agora ou não?
Entendi. Entendi. Então vamos seguindo. Compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. Ainda tem isso. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos do corpo, mas também as expressões da nossa vida mental. Então volta a chamar a atenção, porque em geral, quem mora em casa, por exemplo, a caixa de água geralmente fica no telhado das casas. Em geral, não vou dizer que todas as casas são dessa forma, né? Então imagina a gente assim dentro da nossa casa só pensando coisa ruim, né? Se deixando levar pelo pessimismo, a gente está contaminando a água de uma casa inteira. Lembra que eu falei para vocês também que durante a alimentação a gente deve evitar conversas que não sejam boas na hora da alimentação? Que tem gente quando vai para a mesa para almoçar, que se reúne em família, vai falar da política, vai falar daquela situação conflitada de política que está o Brasil, vai falar de situações de violências do Brasil, vai falar uma série de coisas. Quando a gente está falando isso, a gente está impregnando a água que a gente vai tomar e a comida que foi feita com aquela água, a gente vai estar impregnando os alimentos e a água com os nossos pensamentos deletérios. E aí o que a gente está botando para dentro? Né? O veneno dos nossos pensamentos. Então é de suma importância que a gente decante os nossos pensamentos. E a hora é agora, gente. Não adianta a gente se envolver com negatividades. A gente tem que trabalhar as negatividades dentro da gente. 103. No tratamento ministrado pelos espíritos, é no livro O Consolador, tá? É complementação da aula. No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? Resposta do Emmanuel. A água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode ser em caráter particular para determinado enfermo. E neste caso é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Você está falando aqui da terra, mas por que eu trouxe esse texto? Né? A gente sabe que lá na casa espírita, quando a gente pede às pessoas, a gente não pede às vezes a pessoa para levar sua própria garrafa de água para ser magnetizada, para que os espíritos possam colocar ali dentro os elementos de acordo com as nossas necessidades pessoais. Mas ali o Emmanuel está explicando que a água pode ser magnetizada para atingir uma grande comunidade, como ela pode ser magnetizada para atingir aos problemas individuais. O mesmo ocorre em nosso lar, por isso que eu falei para vocês, ela é fabricada, feita, depurada, toda preparada no Ministério da União Divina e ela é distribuída para os habitantes da colônia espiritual nosso lar. Mas quando ela chega em cada ministério, ela vai sofrer modificações que são pertinentes ou de acordo com as necessidades dos habitantes daqueles ministérios, ok? Isso é só para reforçar o que foi dito, porque dizer por dizer não vale, a gente tem que mostrar uma referência, tá bom? 104. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam as presenças de médiuns curadores, reuniões de vários elementos, etc. Resposta do Emmanuel. A caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médiuns curadores, bem como a reuniões especiais, de modo algum pode constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais. E agora eu vou perguntar para vocês assim, pergunta de prova, o que vocês entenderam dessa resposta aí? Alguém se arrisca a dar um palpite? Alguém gostaria de arriscar, dar palpite? Não? Ninguém? Penny. Oi, pode Penny. falar, Eduardo, pode falar. Eu aplico passe virtual agora nessa época de pandemia. Estou aplicando passe virtual. Então eu explico a coisa mais ou menos como eu peço, né, a Deus e a Jesus Cristo que me ajude. Seria eu
eu repasso os fluidos magnéticos que eu recebo dos espíritos superiores para as pessoas necessitadas que têm um nome para mim. E eu peço que cada um receba de forma o seu merecimento. Perfeito. Então, perfeito. Tá perfeito. Mas a minha pergunta tá perfeito, é isso mesmo. Quando a gente vai fazer o trabalho de irradiação, a gente vai direcionar através da prece, que é o pensamento dirigido, as nossas vibrações, os nossos fluidos, que são casados com os da espiritualidade, para a pessoa que a gente sabe que tem uma necessidade. Mas o que vocês entenderam dessa resposta de Emmanuel? Tá aí, dá para vocês lerem, não dá? Tá aí? Dá para vocês lerem? Todo mundo? O que vocês entenderam? Eu vou ajudar, vou fazer uma pergunta. É imprescindível que exista médiuns para que a espiritualidade faça o seu trabalho? Sim ou não? Não? Sim. Não. Resposta de Emmanuel, não. Eu vou ler de novo, ó. A caridade não pode atender a situações especializadas, ou seja, ele não pode ficar na dependência se tem A ou se tem B ou se tem C ali naquela localidade. A presença de médiuns curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum pode constituir o preço do benefício aos doentes. E isso aí, vocês querem ver uma coisa? Vamos pensar lá na Europa. Lá na Europa, é raro o lugar que vocês vão ter, que vai ter médiuns que vão trabalhar em prol da caridade. Então, se lá não tem isso, as pessoas que lá precisarem de receberem um passe, de terem a sua água fluidificada, então porque lá não tem um centro espírita, não tem um médium que trabalha com Jesus, então aqueles habitantes ficam à mercê, que se dane, eles vão deixar de ser atendidos? É assim? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque a gente não pode restringir o poder de Deus à necessidade de ter médios em lugares A ou B. É isso que o Emmanuel está colocando. Nem se vai ter casa espírita no lugar A ou B. A misericórdia, o poder de Deus é sem fronteiras. Então entenda, se vai ter ou se não vai ter, os que precisam e têm méritos, eles vão receber, independente se vai ter médium de efeitos físicos, se não vai, se vai ter reunião mediúnica ou se não vai. Gente, entenda, a espiritualidade não precisa da gente para nada. Vamos cair na real. Vamos cair na real. Tá bom? É isso que eu quero. Eles dão uma oportunidade para a gente trabalhar, né, Eli? Oi? Eles dão uma oportunidade para a gente trabalhar. Isso aqui é uma oportunidade para a gente, a maior caridade deles para conosco. Eles não precisam necessariamente de nenhum de nós. Nós é que precisamos, é uma diferença muito grande. Por isso a gente vem na condição de intermediários, para a gente aprender a intermediar, a fazer caridade. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat, que tem colocações aqui. Eu vou olhar de cima, seguindo a ordem. Eu vou olhar a última pergunta da Valéria, a última colocação da Valéria. Tem assim, tem aquele relato de ser retirado fluido das matas para fluidificar e amparar em certas situações. É verdade. Então vamos supor, eles estão em algum lugar, não tem médio de efeitos físicos, não tem problema nenhum. Vamos lá na mata que a gente retira os fluidos. Isso muito, muito bem colocado, Valéria, muito bem colocado. Então, assim... Eu me baseei... Peraí, só um minutinho. Pode falar, Eduardo, depois a Simone vai falar. Fala, Eduardo. Eu me baseei no fato que o Kardec, né, ele disse que para poder haver o movimento das mesas, teria que ter um médico no local. Isso mesmo. É. Uhum. Quer dizer, então me baseei nisso, que aí precisaria de um médium para... Então, por exemplo, no caso da Europa, lá de repente não tem médium. Não, mas tem médium. Tem aqui no Brasil de montão. Tem aqui sobrando. Exato. Então eu acho que o que nós podemos enviar para eles, entendeu? É enviado. E outra coisa, gente, é só para reforçar que nós não somos imprescindível em trabalho nenhum, tá? Pode falar, Simone. Isso aí é resposta de Emmanuel, não é minha não. Pode falar. Até complementando esse raciocínio, né? A própria espiritualidade utiliza os nossos próprios fluidos, independente de estar numa atividade mediúnica, né?
como foi dito, né, a Valéria disse, né, da natureza e tudo, mas até os nossos próprios fluidos, se tiver a boa intenção de doar-se, independente se for uma reunião mediúnica ou enfim, de cura, enfim, acho que a nossa predisposição de doar, seja de que forma for, eu acho que a própria espiritualidade utiliza disso. Porque é um fluido material, é igual passe, né? Há uma mistura de fluido ali na aplicação do passe, mas não necessariamente precisa ser só dessa forma, né? A espiritualidade não fica à mercê do material, né? Nesse sentido. Tem uma coisa em física, é uma teoria, um princípio da física. Nossa física, uma das nossas ciências, né? Que diz que a energia, ela caminha do potencial maior para o menor. É assim em física, não sei se todos sabem, mas eu estou passando isso. Nós sabemos no Livro dos Espíritos, que Allan Kardec fala, que há pessoas que são dotadas de uma quantidade muito grande, maior de fluido vital. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Eu agora não sei exatamente de cabeça o número da pergunta, mas depois eu posso copiar e botar no nosso grupo de estudos. E o Kardec também diz que todos nós somos médios. Isso, mas peraí, claro deixa eu... que tem os médios, claro que tem os médios mais ostensivos, elevados, né? Ou não? E não. Então, na Europa, de repente, tem a pessoa que é médio e é mais ostensiva e não sabe disso. Também tem isso, né? Também, é um outro fator. Mas só para fechar ali o raciocínio da Simone, é assim... Tem pessoas que são dotadas de uma quantidade maior de fluido. São aquelas pessoas muito ativas, que fazem 1000 coisas, né? Não estou falando que ela é um médium ostensivo. Estou dizendo que tem gente que é assim, energeticamente, tem a bateria no 440. A gente conhece isso. Isso Kardec trabalha com isso no Livro dos Espíritos. Então, uma pessoa dessa, ela automaticamente, por onde ela passa, se tem uma pessoa necessitada, ela está doando e nem sabe. Por quê? Porque a energia caminha do potencial maior para o menor. É física. Ela não precisa. É claro que quando tem a intenção, essa energia caminha com menos perda, porque ela é muito mais direcionada. Mas se a espiritualidade está ali, vamos supor que eu seja essa bateria. Eu estou andando num lugar. Eu chego num lugar, tem uma pessoa enferma, eu nem sei que a pessoa está precisando. Eu estou ali. Estou ali fazendo outras coisas. A espiritualidade vê, eu vou pegar dela. Por quê? Porque ela tem a mais, um potencial maior para o menor. E ele direciona o meu excedente, né? Aquilo que não é tão necessário, para aquela pessoa que está ali na necessidade. Então também tem isso. Então é isso que eu quero dizer para vocês, que de qualquer forma, não é necessário haver médiuns para a espiritualidade trabalhar. Por quê? Primeiro, como a Valéria colocou, nós podemos captar, pode ser pego fluidos da natureza, o fluido vital dos reinos, podem ser utilizados. E quando eles precisam da gente, sempre tem esses indivíduos por aí, que eles também podem, se for preciso, eles podem. Mas se quiser também, eles podem manipular. Então, nosso trabalho aqui é importante para a gente, não exatamente para eles. Pode terminar o seu raciocínio, Simone. Peraí, só um minutinho, Eduardo. E assim, mesmo raciocínio com relação à água fluidificada, se eu tiver, né, igual, por exemplo, igual você está falando, né, eu tenho muita energia para dispor, faço mil e uma coisa, mas o meu pensamento está numa vibração mais baixa. Mas eu tenho que fazer com aquela minha, com o impulso de reclamar, de estar me sentindo muito ocupada. Então é nesse sentido, né? Se eu tiver na predisposição de doar, mesmo com um tumulto no meu dia a dia, mas com um bem fazer, com o coração movimentado para esse amor, para esse dar, é diferente essa energia, né? Então assim, eu no meu raciocínio, né? Eu acredito que essa intenção, ela também faz uma diferença muito grande, pegando esse raciocínio da água fluidificada. E aí, por exemplo, mas voltando aí, só para não perder o link do raciocínio em relação a você, vamos supor que eu seja uma pessoa que tem uma energia maior, tá? Mas se eu sou uma pessoa que estou sempre tumultuada, em conflito, entenda, os fluidos, na sua essência, eles são neutros. Mas os meus fluidos, eu dou as minhas características. Então, se eu estou numa negatividade, eu impregno meus fluidos de negatividade. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Aí já é um outro assunto que a gente também tem que botar aí
em pauta, tá? E só para findar, a Valéria Márcia colocou assim, ou seja, desnecessária a imposição das mãos no encarnado para fluidificar a água da reunião pública? Sinto informar isso para vocês, mas eu sinto informar. Todo mundo vai ficar muito frustrado, mas Por que a gente dá curso de passe? Porque o passe, em verdade, é um momento que aqueles movimentos ritualísticos, basicamente, é mais para concentrar a gente no trabalho. Porque o que eu quero dizer para vocês, necessariamente eu não preciso impor as mãos. Se eu estou com o meu pensamento e a minha vontade direcionada, é o suficiente para isso. Mas eu posso utilizar a imposição das mãos, se eu quiser. Mas a base, tanto da mediunidade como a base do mecanismo do passe, é a mente. Porque o passe que a gente aplica dentro da nossa casa espírita não é um passe misto. Metade da energia é minha e metade, ou sei lá, metade, eu estou falando assim, uma parte da energia é minha e a outra parte da energia não é da espiritualidade. Se não tiver sintonia, vai haver facilidade para aplicação de passe? Eu estou lá aplicando passe. Ah, meu Deus, tem que lavar a louça quando chegar em casa. Ah, meu Deus, tem roupa para tirar da máquina. O que eu estou dando nessa pessoa? A roupa da máquina, a louça para lavar, menos o passe, né? Então, entendam, isso é uma outra questão, né? A intenção, a concentração, a ligação faz tudo. O estar pleno ali é o todo. Eu estou só chamando a questão desta colocação do Emmanuel para a gente não se sentir insubstituível, porque somos substituíveis. É claro que se a espiritualidade tiver ali ao seu dispor um médium de efeitos físicos e ele tiver na condição de atender, que bom, bom instrumento para trabalhar naquela necessidade. E se não tiver, a espiritualidade vai trabalhar e vai ajudar a pessoa necessitada de qualquer maneira. Porque o que nós temos que receber é nosso, não é do vizinho. Tá? Foi, gente? Para todo mundo? Então, vamos lá. Deixa eu aqui voltar. Então, pergunta 104, uma pergunta muito importante do livro Consolador. Emmanuel, a água fluidificada no livro Segue-me. Isso é um livro de Emmanuel, chamado Segue-me. Um capítulo lá intitulado A Água Fluidificada. Ele diz assim um pedaço. A água é dos corpos o mais simples e receptivo da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa, através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. São palavras de Emmanuel também. Tá? Olha só, eu pretendo não entrar no próximo capítulo, porque nós estamos à beira de terminar, a gente vai entrar e vai quebrar o capítulo. Tá? A Misa está colocando assim, Enira, Simone caiu, pois acabou a luz no seu consultório. Coitada, tá tranquilo, tá? Mas a aula está sendo gravada e depois a gente vai poder passar a aula para vocês, tá bom? Mas então, gente, eu não sei se vocês têm mais alguma colocação para fazer. Por exemplo, a gente que está na nossa casa, a gente pode fazer a irradiação, irradiar a distância para aqueles irmãos que estão necessitados. A gente pode fazer isso durante uma prece. A prece é o pensamento dirigido, a elevação de um pensamento dirigido a uma outra pessoa que esteja numa necessidade. Pode falar? Pode. Eu não sei quem é. Pode, fala. Ele fala aqui mais no final da desatenção, né, do homem em relação à água, em relação à água, ao corpo, à terra. Eu achei muito interessante essa descrição que ele faz. Você podia ler um pedacinho só para avivar mais, que eu não sei se eu estou antenada? O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. Isso. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Esse é o nosso mal, né, Márcia? É a gente esquecer que a gente é só filho de Deus, mas que a gente não é perfeito, a gente é perfectível.
A gente deveria hoje estar aproveitando para respeitar a Mãe Natureza. As primeiras formas de vida na Terra vieram da água. Nosso corpo, a maior parte dele, 70% é água. E ainda assim a gente trata muito mal a natureza, a gente trata muito mal a própria água, desperdiçando ou não dando o valor necessário à água. Quando alguém fala para mim que não toma água, eu quase morro. Eu quase morro. Porque eu tenho muitos pacientes que eu oriento, né, para tomar uma quantidade de água. E quando a gente fala assim, 1,5 litro, a pessoa olha para mim e fala assim, você tem que tomar 1,5 litro de água. Eu falo assim, no mínimo, né? E você tem que tomar 1,5 litro de água, gente. Aí fala assim, mas eu não tenho hábito. Aí eu falo também não. Um dia, quando eu quase perdi o meu rim, que eu quase já perdi um rim, tive que fazer uma cirurgia de urgência há muitos anos atrás, porque por causa de um cálculo que fez obstrução, eu aprendi, eu falei assim, a partir de hoje, eu falei para mim mesmo, eu tomo no mínimo 1,5 litro de água todo dia e religiosamente eu meço a minha água, eu tomo 1,5 litro de água por dia. Eu não tinha hábito de tomar água, eu detestava tomar água. Né? Então, a gente tem que entender que a gente precisa fazer uma mudança de hábitos. Tomar hábito é salutar e é bom para a saúde. Então, nós precisamos tomar água. Gostando ou não gosta, você tem que tomar líquido de alguma maneira. Né? Pode falar, Márcia. Você ia falar? E a água, a água em tudo. A água está em tudo. A água tudo. irriga campo, a água nos ajuda a construir casa. A água é tudo. A água é tudo. As primeiras civilizações, elas se formaram aonde? Ao redor dos rios. Nos rios. Porque sem água, sem vida, sem condições de vida. Né? Faziam as suas plantações de acordo com o movimento das águas. É isso aí. Né? A cheia dos rios. Isso aí. Né? Eu bebo 2 litros de água por dia. Tranquilo. Tem alguém que quer falar comigo que eu não estou vendo? Sou eu. Sou eu, Janes. Oi, Janes. Pode falar. Fala, Janes. Com tudo isso que vocês estão falando, né, com relação às águas, por todo o caminho que ele percorre no nosso lar, né, e de uma certa forma deságua aqui na Terra, né? Será que é por isso que a gente tem a sensação, muitas vezes, que assim, um banho renova, um banho de mar renova, um banho de cachoeira renova? A água renova. Porque realmente dá uma energia diferente, né? Assim, não só o da limpeza, né? Exatamente isso. É exatamente o que você está falando. A água, ela carreia. O próprio Ulisses explicou. Então, às vezes, a gente não está bem, como você falou. A gente, às vezes, vai tomar um banho, né? Tava mal, tava cabisbaixo. Se a gente tomar banho, a água ajuda a limpar parte daqueles fluidos deletérios que estão agarrados na gente. Parte, não vou dizer tudo. Uhum. Então, imagina você fazendo uma prece, tentando se conectar com Deus, que é o nosso Pai, debaixo da água. Nossa Senhora. Que medicamento que a gente está usando. E a gente não usa isso. Isso está de graça, não precisa pagar consulta, não precisa pagar nada. E a gente não usa isso. Verdade. Obrigada. Nada, que isso, sempre. A Andresa está colocando assim, até a presença da água no útero materno. Nós somos gerados dentro da água. Né? Porque nós ficamos dentro de uma bolsa com líquido amniótico. Nós somos gerados dentro da própria água. Né? A água é a base de tudo. Então a gente precisa compreender que a água é importante para todos nós. A água é importante no nosso lar, a água é importante para a gente. Mas o mais importante de tudo é o que a gente está fazendo com a água, tanto do nosso planeta e o que a gente faz dela com os nossos pensamentos. Então vamos habituar também a mudar os nossos pensamentos, gente. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. A gente tem que começar a mudar alguma coisa dentro da gente, não é possível. É preciso aparar as arestas da nossa vida. As coisas que nos incomodam, as pessoas que nos incomodam, agora eu já vou levar para um outro lado. A gente precisa começar a trabalhar isso. Mas eu não suporto fulano de tal. Sim, mas é você que não suporta? Sou eu que não suporto. Então quem é que está doente? Quem é que está doente? É quem não suporta. Então eu trabalho com a minha doença. Fulano de tal arrogante. Bom, a arrogância dele eu não posso tratar. Mas a minha arrogância eu posso tratar. A dele não, mas a minha eu posso. Então, é a gente começar a se fazer bem, amar o outro
Na realidade, amar o outro é um processo de auto-amor. É isso que a gente precisa entender. É um processo de auto-amor. Amar o outro é um processo de auto-amor. Perdoar os outros é um processo de auto-amor. É só a gente parar para pensar. Porque quando eu nutro dentro de mim uma aversão, quem é a primeira pessoa a ser atingida pela aversão? Eu. Então, amar o outro é um processo de auto-amor. Então é hora da gente começar a mexer nesses negócios aí. Não tem mais como manter os esqueletos dentro do armário, gente. Vamos acordar para isso. O mundo de regeneração não vai caber esqueletos dentro do armário. É hora de tirar o esqueletinho de lá. A Regina está colocando assim, vídeo Horizonte da Mente, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, capítulo 75, Banho e Passe. É uma colocação da Regina. Eu não conheço o livro. Bom, gente, era o que eu tinha para falar. Mais alguma colocação de vocês? Mais alguma pergunta? Não? Banho é tudo de bom. E tem gente que não gosta, mas é tudo de bom. Banho Ô, Márcia, Márcia, aproveita que tu falou que banho é tudo de bom, faz a prece final, por favor. Gente, obrigada a todos. Na próxima aula, então, a gente faz o 11 e dá seguimento, tá bom? Porque já que o assunto tomou a proporção, a gente entrou no passe, a gente falou da água, tudo isso é ganho pra gente de relembrar conhecimentos. E só queria falar uma última coisa antes de passar a palavra para a Márcia fazer a nossa prece. Dia 11 de abril, me foi solicitado fazer um seminário sobre perispírito intitulado Entendendo o Perispírito, que eu já botei isso lá no nosso grupo. O Luiz deixou um link para que as pessoas possam mandar suas perguntas para que eu possa responder. Então, vocês mandem as perguntas para que no dia 11 eu possa me preocupar em responder as perguntas de vocês. O seminário é para essa finalidade, tá bom? Para tirar as dúvidas que vocês, ou as pessoas de outras casas, seja quem for, as dúvidas que as pessoas tenham a respeito de perispírito, tá bom? Aproveitem. É pegar ou largar, como dizem, né? Então vamos lá. Márcia, por gentileza, então, faz a nossa prece, por favor. Pai amado, Jesus, o nosso mestre querido, aos nossos mentores, gratidão. Gratidão infinita por estarmos aqui reunidos, gratidão por estarmos aqui encarnados. Que possamos fazer bom uso de todo o estudo que fazemos. Que possamos a cada dia guardar, acrescentar no nosso caminhar mais um grãozinho de areia que seja de aprendizado. Que aprendamos a valorizar esse ganho, esse grãozinho de areia. E que aprendamos também a não ficarmos nos sacrificando porque não conseguimos isso ou aquilo. Somos falíveis, somos factíveis. Então, temos que aprender que podemos errar, mas que também podemos acertar. E tudo isso deve ser refletido e valorizado. Que possamos seguir em frente na nossa jornada, nos cuidando, orando sempre uns pelos outros, porque nossa oração tem força. Podemos sim ajudar, mesmo que à distância, uns aos outros. Não apenas aqueles que aqui estão encarnados, mas também aqueles que voltaram para a pátria espiritual, nesse momento de turbulência que estamos passando. Vamos nos proteger, vamos proteger aqueles que conosco caminham. Vamos todos nos proteger, levar nossos pensamentos a toda a população, a todos os habitantes desse nosso planeta azul, a todos aqueles que gerenciam cidades, estados, países. Que possamos juntos fazer o melhor pelo nosso planeta tão lindo.
construído com tanto amor pelo nosso irmão maior. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Assim seja. Graças sempre a Ti, Senhor.